Hoje é domingo, 23 de junho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O jornalista argentino cravou que a negociação entre Botafogo e Thiago Almada, não Botafogo, né, a Eagle Football, empresa do John Textor, com Thiago Almada, avançou nas últimas horas. Isso é verdade, TF? Vou trazer aqui o que eu apurei na noite de sábado. Além disso, Júnior Santos saiu de muleta ontem do estádio Heriberto Rios. Preocupante. Preocupante mesmo, e vou colocar algumas aspas do técnico Arthur Jorge aqui sobre a partida ontem bem abaixo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a Mais Ágil. A Mais Ágil é especializada na antecipação do FGTS. De repente, está precisando de uma grana urgente. Com a equipe especializada da Mais Ágil, você pode conseguir. Como? Entre em contato com o telefone que eu vou deixar tanto no primeiro comentário e também na nossa descrição. Ontem, o jornalista argentino, o César Merlo, especializado em mercado da bola, postou isso aqui, ó. Aqui na sua conta do X, pouco tempo após a partida entre Botafogo e Criciúma, né? Segundo informações do jornalista argentino, as negociações entre Eagle Football, que é a empresa do John Textor, com Thiago Almada estão avançadas e o valor deve ser ali por volta de 20 milhões de dólares. Segundo informações passadas pelo jornalista argentino, ainda não se sabe se o jogador passaria pelo Botafogo antes de ir para o Lyon ou para o Crystal Palace. Como eu sempre faço, quando um jornalista traz alguma informação como essa, eu busco saber detalhes. E o que foi passado é que não existe nada de novo, né, em relação a uma nova proposta feita pelo John Textor para o Atlanta. A única coisa é que o Textor mostra que quer o Thiago Almada, tudo segue como estava antes. Mas essa é minha apuração, eu tô aqui no Brasil, né, de repente o jornalista argentino, por ser do país do Thiago Almada, tem uma outra fonte. Tomara que a fonte dele seja melhor do que a minha e o Thiago Almada chegue no Botafogo para a temporada de 2024. Mas, pelo que eu apurei ontem à noite, logo após essa informação ter sido colocada, você não teve, por hora, pelo menos ontem à noite, não teve nada, nenhum tipo de avanço entre Eagle Football e também a equipe do Atlanta. Na partida de ontem, o Júnior Santos, quase ali na reta final do jogo, sentiu desconforto na coxa esquerda, né, no músculo posterior da coxa esquerda, e se arrastou praticamente até o final da partida. Saiu de maca no final do jogo e quando foi embora do estádio, teve que ir de muleta, né? E isso preocupa. O tempo de recuperação será muito pouco entre a partida de ontem e o jogo de quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. O jogador deve passar por exames médicos possivelmente amanhã para ver qual é o grau desta lesão, se teve lesão, se foi apenas um susto, se ele tem que ficar um tempo afastado, se não precisará ficar um tempo afastado. Tudo leva a crer que o Botafogo não deverá ter Júnior Santos contra a equipe do Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira. E isso entra dentro daquilo que vem sendo um ponto que a gente vem conversando aqui no canal há algum tempo. O Botafogo tem que rodar o elenco. É muito melhor, às vezes, você colocar um jogador que talvez tecnicamente seja baixo, mas entre com muita vontade, com muito volume físico. Talvez isso possa acontecer na partida de quarta contra a equipe do Red Bull Bragantino. Mas vamos torcer que a situação do Júnior Santos não seja grave. Vamos torcer que tenha sido apenas um susto. Ele falou com a reportagem até mesmo da Duda, né, que era a jornalista Duda Dal Ponte, que estava ontem lá em Criciúma. Tava tudo bem? Tomara realmente que esteja tudo bem e que o Júnior já esteja à disposição para a partida de quarta contra a equipe do Red Bull Bragantino. Ou, pelo menos, se não tiver à disposição quarta, que sábado contra o Vasco da Gama ele possa jogar lá em São Januário. Vou colocar aqui algumas aspas do técnico Arthur Jorge, quando ele fala até mesmo sobre o Júnior Santos e também sobre essa derrota do Botafogo, que após 9 jogos não vence uma partida no Campeonato Brasileiro. Vejam aí as falas do Arthur Jorge. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse resultado de hoje, o Botafogo perdendo essa invencibilidade de 9 jogos, perdendo a chance aí de dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Como é que foi essa conversa também com os jogadores no vestiário? Obrigada. Bem, nunca é fácil quando não se ganha. Neste momento, aquilo que nós temos que assumir é que não fomos suficientemente fortes para vencer este desafio. Ficamos aquém das nossas próprias expectativas, longe das expectativas também dos nossos. É um resultado que nos penaliza, que acaba por nos tirar aqui a possibilidade de conquistar mais 3 pontos. Mas
cientes de que há muito caminho pela frente e novas vitórias virão. Temos que trabalhar no sentido de as conquistar o mais rapidamente possível. A verdade é que nós tivemos uma primeira parte onde sofremos um golo no primeiro momento em que o adversário vai perto da nossa baliza. Ficamos aí em desvantagem e depois facilita quem está em vantagem para poder tentar defender esse resultado. Obriga-nos a nós a também deixar criar mais espaços, porque procuramos insistentemente chegar à igualdade, coisa que só aconteceu na segunda parte, mas que no momento depois de distração. Queria te fazer 2 perguntas. A primeira sobre o Júnior Santos, se já deu para conversar com ele saiu de maca do campo, né? Se já tem alguma avaliação inicial. E a segunda sobre os desfalques, né? Você já está sem Savarino, hoje ele seria importante em bolas paradas, muitos escanteios, faltas, também sem Jefinho, Matheus Nascimento, e para a próxima partida não vai ter Romero, Gregory e Barbosa, que levaram um 3º cartão amarelo. Então, como está sendo lidar com os desfalques e também para a próxima partida já vai ter ainda mais desfalques, né? Então, sobre o Júnior, vamos avaliar, vamos tentar perceber o porquê dele ter terminado o jogo da forma que terminou. Se é lesão ou se é só cansaço. Sobre aquilo que os jogadores nós vamos apresentar exatamente da mesma forma, com 11 jogadores de início, vamos procurar ter uma equipa competitiva, capaz de poder, já na próxima partida, voltar às vitórias, que esta é uma equipa que fica de facto muito desconfortável, fica mal quando não ganha, porque tem de facto uma exigência muito grande. Nós próprios temos essa exigência e essa exigência faz com que nós possamos ter que virar já o foco para a próxima partida em busca de melhor, porque hoje não conseguimos, temos que o reconhecer, mas somos capazes de muito mais e temos que mostrar já no próximo jogo para voltar a vencer. Arthur, só para projetar aí essa próxima semana, porque tem o Bragantino no meio da semana e depois tem o Clássico com o Vasco, o que você está planejando para isso? Hoje também o Marlon Freitas foi poupado, o Damian Soares só entrou no segundo tempo, foi pensando também nessa sequência e o que esperar então desses próximos dias? Não, eu não posso pensar em poupar atletas. Aquilo que nós pensamos é que por vezes, face àquilo que é o seu desgaste, nós temos que ter alternativas mais fisicamente mais capazes. Não tem a ver com aquilo que poupamos, tem a ver com aquilo que apostamos. E nesse sentido nós temos de facto mais 2 jogos na próxima semana, quarta-feira depois o jogo seguinte contra o Vasco, onde nós temos que apresentar, como sempre, aquele que é o melhor 11 capaz no momento e na altura para podermos vencer, porque não podemos estar preocupados em poupar ou em gestão, porque vivemos de resultados e sentimos de facto essa necessidade de poder já na próxima recuperar aquilo que tem sido um hábito nosso, ganhar, porque é essa a forma, ou é nesse sentido que trabalhamos diariamente. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Volto, se Deus quiser, hoje ali por volta das 7 horas, mais ou menos, 6, 7 horas, com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Não teremos almoço com TF, volto apenas com Noite Alvinegra de hoje. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus.